Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Todos gostaram? Josué, capítulo 2, diz assim: E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela o tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciarde este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo caminho. E disseram aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo o teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Amém? Poder sentar. Glória a Deus. Nós conhecemos a história de Raabe, mas tem muitos detalhes na história de
Como as histórias do Velho Testamento, elas não são comuns. Elas foram elaboradas por Deus. Elas aconteceram na direção de Deus. Porque na própria história está o Evangelho pregado. Agora, como encontrar, como enxergar o Evangelho numa história dessa? Por exemplo, essa mulher morando em cima do muro, não é? E a cidade de Jericó, que precisa ser conquistada também, precisava ser conquistada. São retratos do mundo, do tempo de hoje. A mulher em cima do muro, ainda morando em Jericó, representa todos da igreja que ainda estava ou estão no mundo. Nós já passamos dessa fase. E Jericó é esse mundo perdido, irmãos, que está fortalecido de uma muralha, guarnecido de uma grande muralha, e cada um está certo de que vão vencer, mas não sabe que o fim está chegando, que o tempo está por vir, e as trombetas vão soar, e os muros vão cair, segundo a palavra de Deus. Mas vamos ver os detalhes. Dois espias que foram espiar a terra e que fizeram um concerto com a mulher. Os dois espias, é interessante, não é? Eles não podiam morrer, eles foram escondidos e voltaram lá de onde vieram. Um representa o Espírito Santo, o outro espia representa a palavra. São os dois espias, Cristo e o Espírito, ou o Espírito Santo e a palavra. Agora a mulher é todo aquele que largou o mundo, todo aquele. Eu não falei ontem sobre a mulher também? Então, novamente ela está aqui sendo falada. Essa mulher representa a igreja, que acolheu na sua casa, na sua vida, no seu coração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Como diz o Salmo, né? Lâmpada para meus pés e a tua palavra, e luz para meus caminhos. As 5 virgens prudentes, ontem eu falei sobre as loucas, hoje eu falo para as prudentes, vou falar das prudentes. As 5 virgens prudentes representam a igreja que tem a lâmpada, o vasilhame, né? A lâmpada, ela tinha um canudo, né? Elas eram baixinhas, tinha um canudo, tinha uma alcinha aqui, e é onde você colocava o azeite. Então, são 3 coisas que compõem a lâmpada: o pavio, a lâmpada e o azeite. Muito bem. Então, o que acontece? Uma figura da obra de Deus. O azeite representa o Espírito Santo de Deus, e a lâmpada, a palavra. Então a palavra só acende, você só entende se o Espírito Santo do Senhor estiver contigo. E quem é o pavio? Somos nós, né? Só podemos estar acesos se estivermos no azeite e na lâmpada, da palavra. Se tivermos o Espírito Santo e a palavra. Então aquela mulher, simbolicamente, ela acolheu na sua casa a palavra e o Espírito. Então só vai ser salvo quem acolheu os espias. Os espias e a palavra que julgam o Espírito Santo. Disse Jesus: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Vocês têm que prestar muita atenção quando eu estou falando esses assuntos, que não são tão fáceis de compreender. Para mim, isso é café com leite há muitos anos, mas para alguns irmãos é um pouco complicado, porque é necessário recorrer a outras escrituras. Mas um dia eu falo numa parte, outro dia eu falo na outra. Então, quando os irmãos faltam, você não consegue ligar os estudos, né? Fica difícil. Então, amados, ela colheu os 2 espias. O cordão de cor de escarlate, que é um avermelhado, ele simboliza o sangue de Cristo, né? Na janela, né? Como foi lá no Egito, né? Na porta tinha a marca do sangue. Eles falaram: se a gente não vê esse cordão aqui, estamos desobrigados, hein? Outra coisa que foi falado no concerto, que o pai dela, mãe, irmãos e irmãs, todos dentro de casa. Isso nos faz lembrar algo, sabe? Nos faz lembrar algo muito interessante. Tanto lá no Egito, quando o destruidor passou para destruir, todo mundo estava dentro de casa, e a casa marcada. Quando o Senhor esteve para trazer o dilúvio, 7 dias antes, a família de Noé, todo mundo dentro da casa, dentro da arca. Simbolicamente, tudo isso é uma representação do futuro. Como Paulo disse que a lei é sombra dos bens futuros. Hoje nós temos que estar em casa, para quando vier a destruição, não formos destruídos. Raabe é figura da igreja já deixando a sua prostituição, os seus adultérios, seus pecados, não é? Porque ela tinha que encerrar aquelas tarefas dela, porque tudo ia ser destruído.
A casa aonde ela estava morando só iria ser conservada até o momento, porque tudo aquilo ali seria derrubado, não é? Porque quando o povo vieram para destruir, veja que diz a Bíblia que a muralha caiu, mas aonde ela estava não caiu, porque Deus, através do Espírito, estava vendo todo o conceito que eles estavam falando. O que eles estavam ligando na terra estava sendo ligado no céu. Por quê? Porque era algo de Deus. Aquela história estava sendo toda manipulada por Deus, com certeza. Então é interessante que ela morava em cima do muro, e o Senhor mandou o povo gritar em redor da cidade para que o muro descesse abaixo, mas aonde ela estava não desceu abaixo, ficou firme, porque ela entrou em concerto, ela fez a aliança. Antes dela, ela poderia ser destruída, mas ela não foi destruída. Figura da igreja. A igreja agora é que está se resguardando, que está com seus parentes, os irmãos em Cristo, as irmãs mais velhas como mãe, os irmãos mais de idade como pai, as mais novas como irmãs e os mais novos como irmãos. Glória a Deus. Então está a igreja. Então a igreja tem que estar como uma família dentro de casa, ou seja, na presença do Senhor, porque a destruição está chegando, a grande tribulação está mais perto do que há 20 anos atrás. Não sei se vamos ter 10 anos na frente, porque o anticristo já está aí. A construção do templo está fervendo, está quase em cima. Já fizeram tantos utensílios do templo que não sei o que está faltando. Quando o templo for construído, irmão, a grande tribulação já começou. Ele está faltando, sinceramente, alguns, 3, 4, 5, 6 anos, não sei. Está muito próximo. E agora, com o presidente dos Estados Unidos, né, apoiando ali a capital, né, confirmando ali a capital de Jerusalém ali, aquele lugar ali, isso tudo está sendo encaminhado, né? Mas estamos então para ver esses acontecimentos do passado, agora no futuro. Raabe convertida em cima, ainda no muro, mas dentro de casa, protegida dentro da sua casa, não é? O mal que veio sobre aquelas muralhas não atingiu o local onde ela estava morando, e certamente a escadinha por onde ela tinha que descer também, né? Ali o Senhor Deus não deixou que os gritos, porque quem derrubou a muralha foi o Senhor, e ali o Senhor mandou hoje, ó, aqui, ó, desse pedacinho aqui, preserva, aqui não vai morrer ninguém aqui, aleluia. Assim, irmãos, é uma representação de que nesse mundo tão grande, com bilhões de seres humanos, o Senhor só vai tirar da terra um grupo pequeno, só vai tirar Noé e com 7, são 8 com ele. Então, na hora do arrebatamento, muitas igrejas já estão comprometidas, não é? Muitas estão comprometidas, e como eu disse outro dia, será muito difícil esses pastores ricos e essas igrejas ricas lançar mão das suas riquezas, como foi pregado aqui, para verdadeiramente se tornarem mais humildes, mais simples na presença do Senhor. Como é que eles vão entregar o que roubaram do povo? Com a Bíblia na mão, usar a Bíblia. A arma para fazer o assalto foi isso aqui. Na verdade, essas igrejas fazem o grande assalto, né? Eles utilizam a Bíblia, e a pessoa pela palavra se sente movida e vai e coloca o dinheiro onde eles querem. Então, na verdade, eles não estão preocupados em salvar as pessoas das coisas desta vida. Pelo contrário, eles oferecem, dizem que não tem nada a ver, e assim vão alimentando o egoísmo das pessoas. Mas como Raabe, irmãos, todo aquele que entrar em aliança, em concerto, que se preservarem, né, de estar do lado de fora, mas ficar na casa, dentro da casa, como aconteceu lá com os judeus na terra de Gósen, né? Eles estavam na terra de Gósen quando o Senhor mandou desmarcar as vergas das portas, porque os judeus e os egípcios não moravam junto, né? Então, o povo que estava com Moisés ali, que obedeceram a palavra, eles foram salvos. Assim também nesses últimos dias, quem estiver dentro da casa, esta palavra casa aí, hoje, nós vamos colocar como, por exemplo, né, aquela cabaninha, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui está o esconderijo. Vamos agora interpretar um pouquinho melhor. Casa é um lugar onde nós moramos, tem a cama, tem um lugar para descansar, se bate chuva não entra em nós. Então, casa é aquilo onde nós nos abrigamos, é o local onde nós nos abrigamos, moramos, dormimos, descansamos. O apóstolo Paulo usa uma outra linguagem. Ele diz: vestivos e revestivos de Cristo. Então, está dentro da casa, está vestido de Jesus, ou seja, está em obediência à palavra de Deus. Quem anda em obediência à palavra do Senhor está unido com os irmãos, mesmo não estando junto em corpo físico, mas estão unidos com a mesma família de Deus na terra.
Tem gente que não está nem congregando, estão morando em locais distantes de outros estados, onde perto de suas casas não tem uma igreja decente, como nós temos aqui, graças a Deus, não é? Não somos perfeitos, mas graças a Deus nós estamos caminhando segundo a graça de Deus. Esses irmãos, alguns em famílias, outros casais ou pessoas só, uma ou duas, estão servindo ao Senhor em comunhão, na obediência. Por exemplo, irmã Sandra e irmão Marcos estão lá em Santa Catarina, no Paraná, Santa Catarina, estão lá. Os dois, porque as igrejas estão corrompidas. Tem outros casais que eu conheço, então eles estão em comunhão, estão buscando, estão orando, quando pode evangeliza, quando pode até faz culto em casa lá, se alguém quiser chegar lá, eles fazem, eles dois. E assim também, nós temos irmã Denise e irmão Kleber, também em casa eles cultuam, buscam o Senhor. Lá em Minas, nós estamos pretendendo ir, né, se for da vontade do Senhor, se chegou o tempo, nós estaremos indo brevemente. Então, irmãos, a família de Deus que está dentro da casa como Raabe, que está se guarnecendo, que está se protegendo da destruição que está vindo, são aqueles que estão em comunhão com a verdade, colocando em prática, sem ter vergonha, porque muitos estão se envergonhando do Evangelho de Jesus, de maneira que não estão querendo viver isso aqui mais, porque se sente com vergonha. Eu tenho vergonha desse povo aí, essa modernidade, isso aí eu tenho vergonha. Agora, de servir o Senhor corretamente, eu não tenho vergonha. Estou de pé até o dia de hoje, o Senhor vai continuar nos mantendo de pé. E nós, irmãos, alimentamos os irmãos nesta fé, de que eles estando em comunhão com a palavra, estão em comunhão conosco. Porque aquele que diz que ama Deus e não ama seus irmãos é mentiroso. Então, a comunhão é estarmos ligados com Deus e com os irmãos, mesmo ausente no corpo, mas presente no mesmo Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está a palavra então do Senhor para nós nessa noite, a respeito de Raabe. Tem outras coisas que é interessante a considerar. Vocês lembram, vocês vão se ligando, vão pensando, e o Espírito vai dando aos irmãos muitas coisas sobre este assunto, que é tão maravilhoso. O fato dela ser prostituta não isenta nenhum de nós não, viu, irmãos? Vocês estão pensando que a prostituição não existiu na nossa vida? Nós, antes de servir ao Senhor Jesus, nós estávamos prostituindo. E até mesmo os filhos do cristão, que não tem um encontro genuíno com o Senhor, ele se prostitui, porque começa a gostar das coisas do mundo, começa a ter um relacionamento com o mundo, como diz Tiago, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, falando para os crentes, que a amizade do mundo não é inimizade contra Deus? E muitos que servem a Jesus já tiveram amizade com o mundo, começaram a se deliciar com as coisas do mundo. É adultério, é prostituição. E a pior prostituição é essa do espírito. É a pior. Porque quando uma pessoa adultera, né, contra o cônjuge, varão ou a varoa. Mas quando é do espírito, faz contra Deus. Então Raabe é figura de todo aquele que veio ao mundo, não é, com o mundo no seu coração, pecando, adulterando com o mundo, junto com o mundo. E o Senhor resgatou-nos da nossa vã maneira de viver. Nós tínhamos uma maneira de viver vã, inútil, que não serve para nada a não ser para nos levar para o inferno. Mas nós fomos livres daquilo ali. Hoje estamos muito mais livres pelo entendimento, não só porque temos medo de ir para o inferno, porque hoje nós temos entendimento que as coisas que praticávamos no mundo, sejam poucas ou muitas, não é? Elas causam um mal, porque tudo que o homem planta, ele tem que colher. É inevitável, é a lei da semeadura. Então, sabendo disso, nós somos livres de colher muito tempo. Tem irmão que vem para Jesus já quase na velhice, aí quer que a sua vida fique um mar de rosa, mas plantou um monte de coisa errada. Deus não vai trazer em conta, mas ele, por que ele fez? Por exemplo, um indivíduo matou tantos lá, aí se converteu, ele no coração dele, ele diz assim: irmão, eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, eu estou em Jesus, mas eu sofro as consequências. Tem que estar mudando, por isso está atrás de mim, querendo saber como é que eu estou, se eu ainda estou fazendo coisa errada, às vezes até os próprios bandidos atrás de mim, eu tenho que mudar. Olha aí a consequência.
A pessoa, por exemplo, fumou droga a vida toda, aí vem para Jesus. Deus pode até tirar um pouco, mas a droga ela fica circulando no sangue durante 5, 6, 7 anos, dependendo da quantidade. E aquilo interfere no cérebro, interfere em muitas coisas. Então, eu estou pedindo para o Senhor me libertar, mas de vez em quando tem que ficar firme. Então um pastor bem assim educado, que tem um conhecimento, vai instruir essa pessoa a se firmar, a não se dar por vencido e não se deixar levar porque deu uma vontade ou está lutando ainda, vai ficar lutando por muito tempo. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu, por exemplo, causei lá um monte de coisa ao governo, mas agora aceita Jesus. Tudo bem, você pode aceitar Jesus, o Senhor vai te dar a vida eterna. Mas se vier a lei para te prender aí, para te sentenciar, não tem jeito. Deus pode até eliminar isso, pode até amenizar, dependendo da obra que Ele tem. Mas as consequências vêm acompanhando. Que a colheita é uma coisa tremenda, mano. A Bíblia diz aqui, Ele falou isso para o servo dele, não. Ele disse, o que o homem semear, isso ele vai colher. O Senhor, por misericórdia, ameniza e salva situações, mas às vezes a pessoa colhe algumas coisas ainda, alguns resíduos. Mas o que é bom é que há uma grande promessa: estarei convosco todos os dias. Não é? Ele nos dá graça até para pagar alguma coisa que vamos ter que levar aí, alguma consequência aí, uma situação. Mas, irmãos, está aí a palavra. Então, Raabe representa a igreja hoje, já largando Jericó, já largando a prostituição, ainda em cima do muro, mas não vai ser destruída. Às vezes as pessoas falam assim, irmão, sai de cima do muro, mas nesse caso aí ela teve que ficar em cima do muro. Mas dentro da casa, né? Mas o muro que onde tinha uma casa, né? Não o muro da dúvida, né? Mas dentro da casa, está protegido. Aquele que habita na casa, no esconderijo, que é Jesus, que é a verdade, aquele que habita na cabaninha de Jesus, aquele que habita na tenda, né, na oca de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar, é claro. E ele disse, vinde a mim, vinde a cabana, vinde a mim, e encontrarei descanso para vossas almas. Vinde a cabana, vinde a minha casa. A Bíblia diz que nós somos uma casa espiritual, mas Jesus também é uma casa. Ele habita em nós e nós habitamos nele. Pode ser isso? Pode. É muito fácil, a vida ensina isso, sabia? Um habitar no outro. Quando você vai tomar um café e quer botar um leite, como é que acontece? Aí você bota o leite, aí mistura. O leite não fica mais branquinho, nem o café fica mais pretinho. Então um entrou no outro. Viu só? Deus abençoe os irmãos.